Oi, gurias, tudo bem? Eu tô aqui pra deixar a mensagem da noite familiar com vocês que a Amanda me pediu. E eu quero dizer que pra mim é uma grande alegria poder participar disso. Eu tava pensando no que eu poderia compartilhar com vocês depois de um final de semana tão incrível com a conferência geral, onde a gente teve a oportunidade de ouvir o nosso amado profeta. E uma coisa ficou muito clara pra mim nesse final de semana, que é o quanto os apóstolos, o quanto a liderança e o quanto o Senhor, eles se preocupam conosco. E no final das sessões eu fiquei ponderando do que o Senhor realmente espera de nós, frente a tantas dificuldades e frente a tantos problemas. E quando a gente fala em dificuldades, a primeira pergunta que vem é: por que eu? Por que comigo e por que não com outra pessoa? Quantas vezes nós já não ouvimos e até mesmo proferimos essas expressões? Quantas vezes a gente não se sente cansada, frustrada, triste, chateada e até mesmo perseguida? São problemas de saúde, são problemas na família, são dificuldades no trabalho, no estudo, são os nossos chamados, é a longa espera pelo nosso missionário, são tantas dificuldades que a gente não sabe se é capaz de suportar e carregar nos nossos ombros. Semana passada eu estava lendo um discurso do presidente John Taylor e ele fala um pouquinho sobre as dificuldades e fala um pouquinho sobre o sofrimento. E ele diz o seguinte: já aprendemos muito com o sofrimento. O que chamamos de sofrimento, eu chamo de escola da experiência. Nunca me preocupei muito com isso e não me preocupo agora. Às vezes, achamos que somos tratados injustamente. E realmente somos. Achamos que há ciladas armadas para nós. E realmente há. E ele continua então o seu discurso, falando de algumas experiências pessoais, e de repente, antes de terminar, ele diz: e daí? E daí que tenhamos que passar por todas essas coisas. Foi exatamente para isso que nós viemos. E quando eu li isso, eu fiquei um pouco chocada, um pouco preocupada, mas depois eu me lembrei de uma escritura que eu gosto muito, que fica em Doutrina e Convênios, na seção 24, no versículo 8, que diz o seguinte: sê paciente nas aflições, pois terá muitas. Suporta-as, pois eis que eu estou contigo até o fim dos teus dias. E depois que eu me lembrei dessa escritura, eu me lembrei de várias outras, onde o próprio Senhor diz: vinde a mim, os que estão cansados, vinde a mim, os que choram, que eu os consolarei e aliviarei. E eu fiquei pensando no quanto esse evangelho ele é maravilhoso, que por mais que nós, na vida pré-mortal, nós tivéssemos conhecimento de que essa vida não seria fácil, ainda assim o Senhor ele tá junto com a gente. Basta apenas nós nos achegarmos a Ele, porque Ele está esperando para nos consolar e para nos confortar. E eu fiquei pensando também no quanto nós devemos nos alegrar, no quanto a gente tem que ter uma perspectiva totalmente diferente, do quanto nós devemos perseverar, nós devemos resistir, nós devemos suportar, mas suportar com fé, com paciência, com amor, com sabedoria e com discernimento frente a tantas coisas que aparecem para nós. Eu gosto muito também de outra escritura, que fica em 1 Nef 19:9, que lá mostra que o próprio Senhor teve que passar por muitas coisas. E diz o seguinte: portanto o açoitam, e ele suporta-o, e ferem-no, e ele suporta-o. Sim, cospem nele, e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Essa escritura eu gosto muito, eu sempre procuro ler ela para saber que o próprio Salvador, o ser mais perfeito que já pisou nessa terra, também teve que enfrentar muitas outras coisas muito mais difíceis das quais nós enfrentamos, mas mesmo assim ele confiava no Pai Celestial. Agora na sequência eu vou passar um vídeo para vocês, eu acho que a grande maioria já conhece, que é do Elder Holland, onde ele fala um pouquinho sobre a expiação de Jesus Cristo. Aí depois então a gente retoma a nossa discussão. I speak of the Savior's solitary task of shouldering alone the burden of our salvation. I speak of those final moments for which Jesus must have been prepared intellectually and physically, but which he may not have fully anticipated emotionally and spiritually. That concluding descent into the paralyzing despair of divine withdrawal, when he cries in ultimate loneliness, my God, why hast thou forsaken me?"
Thus, of divine necessity, the supporting circle around Jesus gets smaller and smaller and smaller. Essentially, his lonely journey back to his Father continued without comfort or companionship. It was required, indeed it was central to the significance of the atonement, that this perfect Son, who had never spoken ill, nor done wrong, nor touched an unclean thing, he had to know how the rest of humankind would feel, us, the rest of us. Then finally and mercifully, it was finished. Against all odds, and with none to help or uphold him, Jesus of Nazareth, the living Son of the living God, restored physical life where death had held sway, and brought joyful spiritual redemption out of sin and hellish darkness and despair. One of the great consolations of this Easter season is that because Jesus walked such a long, lonely path utterly alone, we do not have to do so. As we approach this Holy Week, Passover Thursday with its Paschal Lamb, Atoning Friday with its cross, Resurrection Sunday with its empty tomb, may we declare ourselves to be more fully disciples of the Lord Jesus Christ, not in word only, and not in the flush of comfortable times, but in deed and in courage and in faith. May we stand by Jesus Christ at all times and in all things and in all places that we may be in, even until death. For surely that is how he stood by us when it was unto death, and when he had to stand entirely and utterly alone. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Esse vídeo sempre me lembra que, particularmente, a expiação, ela é o que existe de mais reconfortante dentro do Evangelho. Eu quero dizer que eu sou muito grata por fazer parte dessa igreja, eu sou grata pela diferença que ela faz na minha vida. Eu quero dizer que eu sou grata também pela expiação e por saber que o Senhor, Ele conhece as minhas dores, as minhas angústias e as minhas tristezas. Quero deixar um agradecimento especial a todas vocês. Muito obrigada por me deixarem fazer parte desse grupo. Esse tempo tem sido ótimo, eu tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigada por compartilharem as alegrias, as tristezas, as dúvidas. Tem sido realmente incrível. Que nós possamos, meninas, sempre atender o chamado do Senhor quando Ele diz: vinde a mim. Que nós possamos ter bom ânimo, não somente nesses 2 anos de espera, mas para o resto da nossa vida também. Que nós possamos sempre nos lembrar umas das outras, lá quando nós já tivermos nossos 20, 30, 40 anos de casado com os nossos netos. Fica aqui então meu muito obrigada. Obrigada pelo convite de fazer essa mensagem. Eu espero que nós possamos crescer juntas e também individualmente, junto com nossos missionários, junto com as nossas famílias e principalmente contando com o apoio e a ajuda do Pai Celestial. Que a gente possa sempre se lembrar dele e saber que ele realmente nos ama. Então são essas coisas que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.